Bom, então, gente, vamos dar sequência. Vamos ver até onde eu consigo chegar, mais ou menos até às 11 horas. Tá? Vamos tentar meio que penetrar um pouco a medula filosófica agora do fenômeno. Né? Vocês têm que partir da ideia, viu, gente, que a distinção entre sexo e gênero é que arma toda a intriga. Né? Quer dizer, é o pivô da história. Né? Então, o sexo, no jargão feminista, se refere a atributos físicos, fisiológicos, não é mesmo? Biológicos ou anatômicos, isso que é o sexo. E o gênero são os significados sociais do masculino e do feminino. Tá? Então, o gênero é um conceito social, cultural, vamos dizer assim. Ao passo que o sexo ele é um conceito biológico. Tá? Então, nós vamos ter vocês, às vezes, vocês são mais jovens do que eu, a maior parte de vocês, e vocês cresceram num ambiente onde o conceito de gênero ele faz parte da sua paisagem ideológica ou política. Então, vocês podem achar que esse conceito é quase natural, digamos, que faz como as folhas que crescem nas árvores. Não é, não. Quer dizer, isso é um conceito novo. Ou seja, isso me pegou assim, no meu percurso da carreira. Na minha juventude, eu nunca usei esse conceito nesse sentido. Era o conceito, gênero era os gêneros gramaticais, feminino, masculino, ou as, né? Ou então o gênero por oposição à espécie, não é mesmo? Mas não havia esse uso, ou se existia, quem sabe, existia em certos círculos mais fechados, mas não tinha esse sentido culturalmente difuso que ele tem hoje. Então, nós temos que entender bem isso. Isso foi uma criação artificial para tirar a natureza da jogada. Você sempre tem que partir dessa ideia. A natureza atrapalha. A natureza, nós vamos construir todo um sistema, uma espécie de plano conceptual, fictício, e paralelo à realidade material, paralelo à natureza, que é o plano de gênero. Tá? Então, é um jogo de espelhos conceptuais, e vocês têm que entender muito bem isso, gente. Eu tive, é engraçado, porque o que estou fazendo aqui é uma coisa que já se faz em outros países há um certo tempo. Por exemplo, a França está confrontada com esse problema há muito mais tempo que o Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha. Aí eu tive uma vida acadêmica, assim, eu estudei na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, tudo aquilo. Então, eu deixei amigos lá. E aí, quando comecei a minha pesquisa, eu comecei a me relacionar, chamei os amigos de volta, não é? Todo mundo já aposentado, esse negócio, não é? Mas basicamente, é gente que também que não compartilha muito com essa ideologia, e pronto, me colocaram em contato com gente que está pesquisando. E o que eu estou querendo falar é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui em Goiânia, no Brasil, pode ser novo, mas não é totalmente novo no mundo. Há uma reação organizada já contra isso. Né? E aí, como tem gente que começa a contestar e está começando a atrapalhar o projeto de gênero. Então, eu vi na ONU, vocês têm uma entidade chamada UN Women. Então, UN, de United Nations, não é? ONU. E Women, de mulheres em inglês. E essa entidade que coordena toda essa estratégia, toda a geopolítica de gênero pelo mundo. E aí, então, uns tempos atrás, a presidente da
o presidenta, aí que está. Teve até uma briga, até muito interessante, porque está tendo essa briga até na França também. Tem um coitado de deputado lá que ele foi multado pela presidente ou pela presidenta da Assembleia Nacional. Então, porque ele insistia que tinha que chamar ela de presidenta. E o coitado, ele demonstrava as regras de gramática e a academia francesa manda falar assim, tudo isso, entendeu? Não teve jeito, não. Então, a presidenta da Assembleia, verda de raiva, multou o desvio. Não, mas é muito... Gente, presta atenção. Quando você fala presidente, doente, tudo aquilo, isso daí chama, em gramática, não sei o que, de ambos gêneros. Como vocês chamam isso? Comum de dois gêneros, não é? Uma coisa desse tipo. Isso é porque vem do latim presidens, dolens, não é? É um gerúndio, é um verbo, não é um substantivo. Você não pode colocar um gênero num verbo, está entendendo? Então, por isso que você fala presidente. Aí, se você inventa, se é meio analfabeto, você não sabe a etimologia, a origem da coisa, não, mas tem que ser presidenta. Aí você vai ter que falar presidento. Você está entendendo? Você vai ter que falar verda, doento, doenta. Tá bom. Mas vamos voltar para... Onde que eu fiquei com minha história? Então aí a presidente daquele órgão, UN Women, ela soltou uma nota, porque todo mundo estava cobrando, especialmente as mulheres dos países periféricos da África, da Ásia, da América Latina, que não são assim, que não vão muito nessa conversa. E aí, porque tudo isso é dominado por norueguesas, suecas e tudo aquilo, não é? E aí, então, as mulheres estavam cobrando uma explicação, mas que é isso, a ideologia de gênero? Define um pouco, a gente não está entendendo, isso está voltando em todos os documentos, não é? E aí, então, ela soltou uma nota assim: a ideologia de gênero não precisa de definição porque não existe. Pum. Para você evitar o debate, você está entendendo? Aí você aborta o debate, você não vai ter um debate sobre uma coisa que não existe. E outro dia, eu dou ainda umas aulas na Faculdade Alfa, saí da PUC, mas eu tenho um dia lá e eu cheguei e tinha uma feminista exacerbada, aquelas, não é? Então, não vou nem falar o nome que vocês conhecem, que ela faz política aqui. Mas aí ela está justamente lá no escritório da diretora. E eu entro, e aí quando eu entro, eu vejo, tinha um complô aí. Aí fala, a gente estava justamente falando sobre o seu curso. Então tá. E aí então aquela feminista, assim, ela falou assim na hora: João, mas o que te passa pela cabeça você fazer um curso sobre uma coisa que não existe? Paf. É a frase da ONU. Então, a ONU solta uma frase e no mundo inteiro elas repetem a mesma coisa. Interessante, não é? É interessante como funciona. Bom, mas então, onde que eu estava no meu raciocínio aqui? Isso é novo, gente, me perdi, mas eu vou voltar para... Eu tinha uma intenção na cabeça quando comecei a falar sobre isso, mas, quem sabe, volta daqui a pouco, ok? Justo. Então, é isso que estava explicando. Então, nós vamos construir um plano conceptual paralelo à realidade e que é perfeitamente coerente no plano das ideias. É isso que é importante entender. Ideologia é uma palavra composta de ideia e lógica. Vocês estão entendendo? Isso que se chama ideologia. Então, é uma lógica de ideias. E se você continua no plano conceptual, nesse jogo de espelhos, sem nenhuma acareação com o mundo real,
ele se sustenta. É perfeitamente ilógico. Vocês estão percebendo? É coerente, mas não tem mais relação com a base real, com o mundo. Mas se você consegue manter as cabeças nesse universo conceptual, então você até prova seus pontos de vista, tá tudo ok. Então, a palavra gênero, o conceito de gênero, ele é justamente criado para separar o mundo real dessa construção ideológica. Essa construção o alicerce dessa construção é o conceito de gênero. Você está entendendo? Então, é isso. Então, veja bem aqui. Vamos ter que entender que há uma diferença abismal entre o feminismo, vamos chamar de primeira geração, então. Feminismo, finalmente, gente, com o qual todo mundo concorda. Só se você for um sujeito atrasado, você está equivocado de século para você se opor ao feminismo clássico, não é mesmo? As feministas de equidade conquistaram a igualdade institucional e legal com o apoio das famílias, com o apoio dos maridos, dos filhos. Elas eram femininas, de verdade. Você está entendendo? As feministas de gênero, sinceramente, elas são masculinas. Elas são todas as ideólogas que eu vou citar, todas, são lésbicas. É uma ideologia lésbica. Não tem. Eu sempre falo, a única que eu achei que não era lésbica, então, ela não era lésbica, mas em compensação o marido meteu um tiro na cabeça e suicidou. Que não foi assim glorioso como casamento, mas tudo bem, essa daí não era lésbica. Todas as demais são lésbicas, você está entendendo? Elas odeiam família, odeiam o marido, odeiam maternidade. Isso daí o pecado mortal é maternidade, vocês vão ver aqui. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte, são dois termos que não deveriam ser usados porque estão qualificando. Fala feminista, não, mas um feminismo está se escondendo no outro feminismo, não é mesmo? É por isso, se vocês vão para o website de UN Women, ok. É o órgão da ONU que coordena tudo isso. Vocês vão para esse website e vocês veem os programas que está se oferecendo. Bom, escolas para meninas, saúde para as mulheres, proteção contra o casamento forçado e coisa desse, contra esse costume de circuncisão feminina e tudo aquilo. Você fala, uau, é uma coisa boa. Sinceramente. Então, até os países pobres da África, eles precisam disso. Como que não vai precisar de escola para meninas, não é? Tá. Então, aí você vê uma maçã bonita. Aí você quer levar a maçã. Mas a maçã está bichada. Você está entendendo? Esse que é o problema. Quer dizer que, então, a ideologia de gênero está na maçã, mas ela não aparece muito. Aí você quer levar a maçã, você tem que levar o bicho junto. É isso o problema. Senão você não tem acesso aos programas de financiamento. Você tem, por exemplo, programas escolares, você precisa de dinheiro. Se você não adere, se você, por exemplo, um convênio de cooperação entre a UN Women e a República do Congo
E nós vamos construir escolas e dizer, beleza, mas aí você vai ter que ter uma declaração do Ministério da Educação do Congo, que vai abrir um espaço para ideologia de gênero na escola. Você está entendendo? Então, o dinheiro vem, mas a condicionalidade da coisa faz com que você propaga a ideologia de gênero. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Então, nós não podemos confundir as coisas. Feminismo e feminismo são duas coisas distintas. O feminismo de gênero, porque você tem essa noção. Se você lê as teóricas, nós vamos pegar daqui a pouco tem uma cartilha do militante, da qual nós vamos falar. Se você lê essa cartilha, aí que você começa a decifrar, a decriptar, digamos, a coreografia gay e feminista no mundo. Às vezes assim fica um pouco misterioso. Você fala, mas por que eles se comportam assim? Mas é a mesma coisa na Alemanha, no Brasil, na França. Aí quando você lê essa cartilha do militante, é que você vê as instruções, aí você, é por isso, você está entendendo? Então, o que ela fala, essa cartilha do militante? Ela fala o seguinte, eu vou colocar isso no quadro à tarde, porque a gente não está aí ainda. Mas ela fala o seguinte, você quer vender o feio, você embrulha no bonito, aí passa despercebido. Tá entendendo? É isso que eles falam. Então, se você quer, por exemplo, você vai querer vender o feminismo de gênero nu e cru, isso provoca resistências psicológicas. Sendo assim, você vai oferecer de carona com um corpo de conceito, de ideias já amplamente aceito. Entendeu? Então, aí você vai apresentar a coisa como simples enxerto. Numa coisa que já está aceito, mas o enxerto ele vai, a prazo, devorar a cepa primeira. Você está percebendo? Mas a estratégia é essa. Isso não é novo. Os sofistas gregos falavam para fazer isso. Isso vem de longe, não é mesmo? Então, o que estou falando, na realidade, a gente teria que ter dois conceitos distintos, mas elas conseguiram sequestrar um conceito e esconder o feminismo dentro do feminismo. Então, Tá. Bom, veja bem aqui. Deixa eu pegar o rumo das minhas ideias aqui. Quando vocês escutam todo esse discurso, vocês se impressionam com o radicalismo, com, às vezes, a agressividade. Elas têm umas feministas que literalmente cuspem veneno, elas são muito agressivas. Aí você pergunta, mas de onde que vem isso? Uma mente assim minimamente curiosa, ela se questiona, mas de onde que vem tanta agressividade? E você não demora a encontrar, você não demora a achar. Em 1970, a escritora lésbica, então, Kate Millett, essa daí é a primeira, ela solta um livro, 1970, olha que já remonta a bastante tempo, intitulado de Política Sexual, Sexual Politics. Tá. E esse livro, ele meio que entrega o leite, ele entrega ele desvela um embrião de cosmovisão que viria a eclodir 25 anos depois, na 4ª Conferência da Mulher da ONU, em Pequim, em 1995. Então, esse Pequim, 1995, é o momento que vai entronizar o conceito de gênero na ONU. Você está entendendo? É um momento-chave. 4ª Conferência da Mulher, Pequim, 1995. Então, esse conceito de gênero, ele nasce, digamos, com Kate Millett, em 1970, e vai passando por um processo de gestação interna no plano norte-americano para eclodir, então, a nível internacional, em 95, na 4ª Conferência da Mulher de Pequim. Bom, o que ela fala? Olha bem aqui. Agora que vocês vão começar a assustar.
Porque o texto dela é complexo. Agora, não é mais complexo para mim, porque eu já estou embrenhado nesse estudo, então eu já acostumei com essa mecânica mental. Mas, inicialmente, você custa a acreditar o que você está lendo. Então, você pensa, não, eu entendi errado, não é possível. Agora, não. Mas vocês vão assustar aqui, olha bem. Porque você tem um parágrafo do livro que explica toda a história. E ele fala assim, é Kate Millett que está falando. A grande contribuição de Engels. Engels, o companheiro de Marx, não é? Vocês sabem, Marx e Engels, né? A gente vai escrever aqui. Era o companheiro de sempre do Karl Marx. Né? Então, ela fala o seguinte, a grande contribuição de Engels para a revolução sexual, diz ela, reside na análise do casamento patriarcal e da família. Tá. Eu vou repetir, porque vocês não podem se perder aqui. Cuidado. Então, ela fala o seguinte, a grande contribuição de Engels para a revolução sexual reside na análise do casamento patriarcal e da família, da submissão do feminino ao masculino. Engels e Marx compreenderam o protótipo histórico e conceptual de todos os sistemas de poder, de todas as formas econômicas de opressão e da opressão em si. Tá. Ok. Olha quem pintou no trecho. O velho tio Marx. Entendeu? Nós estamos agora indo para o marxismo. O que ela está falando aqui é o seguinte. A família é o protótipo conceptual e histórico de todas as formas de desigualdade, de exploração, de dominação. Tudo bem. Tá? É exatamente isso, vocês concordam? Tá? Beleza. Olha, os seguidores da fé LGBT devem decorar esse parágrafo. E eles devem recitar 5 vezes ao dia, virado para Meca. Porque isso contém a quintessência da ideologia de gênero. É realmente isso daqui. Você está entendendo? Tá. E a análise do casamento como sistema político, de relação entre marido e mulher como luta de classe, de emancipação feminina na entrega à prática lésbica, etc. Já não me assusta mais, porque eu já vi isso depois da Kate Millett. Essa linhagem profética, ela se enriqueceu com vários nomes de peso, mas, sinceramente, a Kate Millett, para mim, ela passa na história como ela que leva para sempre a glória então, uma espécie de figura abraâmica, que leva a glória da profetização primeira, assim, não é mesmo? É ela. Se você não entende a Kate Millett, você não entende o resto também. Então, a esquerda norte-americana, porque ela é da esquerda, New Left. A esquerda norte-americana ela é diferente da esquerda brasileira. É não como a esquerda latino-americana. A esquerda norte-americana ela não se mete em greve, lutas sindicais. Não é isso, não. Ela se restringe ao campus universitário. Ela vive de si mesma, ela mantém pouco contato com o mundo externo, ela vive assim num diletantismo intelectual que pouco tem a ver com caminhoneiro ou metalúrgico, você está entendendo? É uma espécie de redoma fechada. Ela vive num sonho de papel e de sei lá, que tudo aceita e que tudo experimenta, menos trabalho pesado. Isso daí é outra coisa. E a Kate Millett, ela vivia nesse contexto. Então, ela tinha bolsas de estudo, ela pode ficar à toa. É diferente. O contexto universitário do primeiro mundo é diferente do contexto brasileiro. Aqui a gente
Não, ok, tem que estudar, trabalhar de dia para estudar de noite, tudo isso é um pouco diferente lá. Tá? Então, ela tinha dinheiro para poder ficar nesse diletantismo intelectual. Então, tinha tempo de sobrar para pensar, e pensar ela pensou. Primeiro, ela pensou na própria sexualidade, porque era homossexual e tudo aquilo, né? Era lésbica, entendeu? Depois, então, e ela vai escrevendo, entendeu? Vai soltando artigos, entendeu? Depois ela começou a pensar na sexualidade dos outros. Tá. Depois ela começou a escrever sobre a sexualidade do passado, do presente, do futuro. Pá. Aí, de tanto remoer a sexualidade, ela acabou soltando esse livro sobre a sexualidade para fazer o que ela tinha na cabeça desde o início, ou seja, justificar a própria homossexualidade, criticando a sexualidade dos outros e propondo uma reforma completa da sexualidade. Beleza. Esse é o livro dela. Tá. E em que pese a vontade de, como que eu vou dizer, de racionalizar o desvio lésbico, você teorizar uma oposição de interesse entre dois seres tão visivelmente desenhados para a complementaridade, isso não é fácil, porque equivale a provar o que não é mesmo? Mas não é que ela me acha o truque. Numa projeção analógica do conceito marxista de luta de classe para aquilo que acontece entre o homem e a mulher. Pronto. É aí que a coisa começa a derrapar de vez. Então, eu vou pegar o conceito de luta de classe e eu vou projetar esse conceito às relações entre macho e fêmea. E eu vou, então, transformar o conceito de luta de classe em luta de sexos. Tá? Ela parte para essa. Beleza.